No interior de São Paulo, a polêmica envolve a ideia de uma professora sobre pedofilia. Ela pediu um trabalho escolar que previa o contato de 2 alunos com pedófilos através da internet. Esta menina tem 12 anos. Ela estuda numa escola estadual de São Carlos, no interior de São Paulo. A identidade da estudante será preservada nesta reportagem. Ela é protagonista de uma história que envolve pais, professores e um tema delicado, a pedofilia. Tudo aconteceu nesta escola, uma das mais tradicionais de São Carlos. Durante a aula, uma professora de português dividiu a classe em grupos e sugeriu assuntos para discussão. O tema para um dos grupos era pedofilia. Só que 2 alunos teriam recebido uma tarefa inusitada: entrar em contato com um pedófilo através da internet. Para entrar na sala de bate-papo, falar minha idade, nome fictício, conversar com um pedófilo e ver as propostas. A menina está na 6ª série do ensino fundamental e é considerada uma das melhores alunas da classe. O boletim fala por si. Ela tem nota 10 em várias matérias, quase nunca falta às aulas e faz todas as tarefas. De acordo com a estudante, a classe se assustou com o pedido da professora de português. Todo mundo ficou espantado. No mesmo dia, na saída da escola, a estudante contou aos pais o que havia acontecido na classe. Os pais também não querem aparecer para preservar a identidade da filha. Ela falou várias vezes, mas você não entendeu errado, não? Daí ela falou, não, mãe, olha aqui o caderno, assinado por ela. Numa das folhas do caderno da aluna estava o bilhete endereçado aos pais. Nele, a professora pediu que a estudante realizasse um trabalho sobre pedofilia na internet e que entrasse numa sala de bate-papo com nome fictício, porém idade real, para analisar as propostas que receberia. Os pais ficaram revoltados com o pedido. Ela pecou, não pelo trabalho da pedofilia, de mandar uma criança de 12 anos tá aí na internet e procurar o pedófilo e manter conversa com eles. Eu me assustei, eu acho que um trabalho de português dessa forma aí, para mim, eu repudio totalmente isso daí. No bilhete, a professora acrescenta: peço sua ajuda para avaliar e vigiar esta conversa, já que meu único objetivo é mostrar a eles o risco desse tipo de conversa. Mas a estudante diz que, além do bilhete, a professora teria sugerido outra tarefa ainda mais surpreendente. Marcar um encontro em frente à catedral. Ela levaria eu e meu colega até lá para tirar foto com o pedófilo. O pai acusa a professora de expor os alunos a um grave perigo. Se ela realmente marcasse o encontro e depois tivesse perseguição do pedófilo, e se ele começasse a perseguir ela, sumisse com ela, quem que se responsabilizaria? A professora se responsabilizaria? Os pais procuraram a escola no dia seguinte e exigiram a transferência da filha para outra escola em São Carlos. O pai diz que a diretora da escola teria tentado fazer um acordo com ele para evitar a divulgação do caso. Ela tentou me corromper, perguntando para mim o que eu queria para poder essa notícia não chegar até a mídia. A diretora da escola não quis gravar entrevista, mas nega as acusações e até registrou um boletim de ocorrência contra os pais da aluna por calúnia e difamação. Já a professora de português responde a um processo administrativo e vai ficar afastada das funções por um prazo inicial de 180 dias. A professora tem 32 anos e quase 10 de profissão e é muito querida pelos alunos. Ela era a melhor professora que eu tive. Com ela eu aprendi muito, eu nunca tirei nenhuma nota vermelha. Sempre que os alunos tinham alguma dúvida, ela voltava e explicava quantas vezes tinha. Os alunos contam que a professora já havia dado tarefas sobre outros temas polêmicos. Ela já deu trabalho para mim fazer sobre bullying. Na minha sala, ela já deu trabalho relacionado com violência, drogas, mas só para discussão. Ela nunca deu nada relacionado a isso. Esta aluna estava na classe no dia em que o trabalho sobre pedofilia foi sugerido. Ela nega que a professora tenha pedido para a outra aluna marcar um encontro com um pedófilo. Não é verdade.
mas ela mandou marcar encontro nenhum, só para entrar numa sala para como é que é a conversa. De acordo com o advogado da professora, ela foi proibida de gravar entrevista pela Secretaria Estadual da Educação. Segundo ele, a professora acha que agiu de maneira correta quando sugeriu o trabalho sobre pedofilia. Ela entende que ela está correta porque a finalidade, como ela mesmo colocou, era uma finalidade pedagógica, era uma finalidade educativa para mostrar, como está escrito no bilhete, para mostrar os perigos que esse tipo de conversa traz para os alunos. O promotor da Infância e Juventude de São Carlos tem a mesma opinião. Para ele, o bilhete escrito pela professora não configura um crime. Pelo conteúdo do bilhete, nós entendemos que a professora não teve qualquer intenção de prática de qualquer tipo de delito. Esta semana, os pais da aluna registraram um boletim de ocorrência contra a professora por corrupção de menores. Uma situação parecida com o que aconteceu em Santos no começo deste ano. O professor de matemática de uma escola estadual usou exemplos do tráfico de drogas para elaborar as questões de uma prova. Em uma das questões, os alunos teriam de calcular a quantidade de heroína a ser misturada com outras substâncias, como pó de giz ou bicarbonato de sódio. Outra questão pedia que os alunos calculassem quantas rajadas um fuzil normalmente usado por traficantes poderia disparar. Na época, o professor foi afastado das funções e indiciado por apologia ao crime. 2 meses depois, o processo foi arquivado. Para esta especialista em educação, a professora de São Carlos acertou quando escolheu o tema, mas errou ao sugerir o contato com o pedófilo pela internet. Também faz parte de um processo educacional não colocar nenhum aluno em situação de risco. Neste caso, se a menina levasse isto a sério e levasse isto para a ação, ela correria risco sim. A educadora diz que o episódio serve de lição para os próprios professores. Sabemos que a educação tem que contextualizar e viver a realidade. Por exemplo, há um assunto que está na mídia, que todo mundo conversa sobre pedofilia. A minha sugestão é que ele aproveite o fato para conversar com os alunos, não para vivenciar. Não é para conhecer um pedófilo, conversar, entrevistar um pedófilo. Porém, alertar a juventude de como deve agir no caso de algum assédio.